Pronto, gente, de volta com mais uma aula de Direito Constitucional e mais uma aula sobre o Poder Judiciário. Agora há pouquinho nós tratamos do artigo 93 em seu inciso 9, onde se faz presente a exigência de fundamentação das decisões do Poder Judiciário, também se faz presente a exigência de publicidade dos julgamentos, mas isso foi matéria da aula passada e agora avançando vamos estudar o 5º Constitucional, assunto de uma importância destacada para a sua prova de concurso, porque todas as bancas examinadoras deste nosso país cobram o 5º Constitucional nas provas por elas elaboradas. E agora é a nossa oportunidade de atualizarmos os nossos conhecimentos sobre o 5º Constitucional que se encontra anunciado no artigo 94 da Constituição. E aí, para facilitar o seu aprendizado, eu decidi dividir esta aula em 5 notas, em 5 informações básicas, importantes para o seu portfólio. Você vai anotar, você vai seguir passo a passo as nossas explicações assim, de um modo bem objetivo, para facilitar mesmo o seu aprendizado. E a primeira dica, a primeira nota, o primeiro questionamento para você escrever no seu caderno ou simplesmente memorizar é o seguinte: em que realmente consiste esse tal de 5º Constitucional, tão amado, tão explorado pelas bancas examinadoras? 5º Constitucional seria o seguinte: imagine os nossos tribunais, os tribunais do Poder Judiciário no Brasil. Esses tribunais são compostos por diversos membros. Tem tribunal ali que tem 11 ministros, tem tribunais que tem 27 ministros, tem tribunal que tem sei quantos desembargadores compondo aquele tribunal. Então, dentro dos lugares destes tribunais, dentro dos membros destes tribunais, um quinto é reservado para membros do Ministério Público e para membros e para advogados. Então observe, dentro dos lugares dos membros, ali os lugares dos membros que integram alguns tribunais no Brasil, um quinto das vagas é reservado para membros do Ministério Público e para advogados. Os outros 4/5 restantes, que é a grande maioria, será integrado por quem? Pela carreira, magistrados de carreira. Vem lá de juiz, vai para desembargador, vai para ministro. Então os 4/5, essa grande maioria, é para magistrados de carreira, mas 1/5 das vagas de certos tribunais está reservado para quem? Para ser preenchido por membros do Ministério Público, sejam promotores de justiça, sejam procuradores federais e também por advogados. Então, de forma assim geral, consiste nisso aí o 5º Constitucional, essa reserva de 1/5 dos lugares de certos tribunais para membros do Ministério Público e para advogados, querendo dizer com isso que nem sempre o ingresso na magistratura é pela via comum normal do concurso. O concurso existe e é a regra para juiz substituto, mas quando se chega lá nos tribunais, existe esta possibilidade de ingresso de pessoas que não vêm da carreira da magistratura através do 5º Constitucional, membros do Ministério Público e advogados. Esta foi a primeira nota para o seu portfólio. Se você anotou, foi o seguinte: em que consiste o 5º Constitucional? Se você memorizou, foi isso mesmo. O 5º Constitucional consiste nessa obrigatoriedade constitucional anunciada no artigo 94, de que se reserve para certos tribunais 1/5 dos lugares para advogados e membros do Ministério Público. Mas vamos avançar. Vamos para a segunda nota desta nossa aula. Em quais tribunais existe o 5º Constitucional? Em quais tribunais se exige observar o 5º Constitucional do artigo 94 para preenchimento dos seus lugares? Será que em todos os tribunais?
todos os tribunais regionais, estaduais, tribunais superiores, Supremo Tribunal Federal? Será que para todos os tribunais nós precisamos observar a questão do quinto constitucional? Não, somente para alguns, e nós vamos citá-los agora. De acordo com o artigo 94 da Constituição, somente se verifica a obrigatoriedade de preencher os lugares de acordo com as normas do quinto constitucional para os tribunais regionais federais e para os tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal. O artigo 94 da Constituição nos diz somente isso. O quinto constitucional é preciso ser observado nos tribunais regionais federais e nos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal. Mas, cuidado, outras disposições constitucionais lá para frente também anunciam mais 2 tribunais que precisam observar o quinto constitucional. Mais 2. O Tribunal Superior do Trabalho e os tribunais regionais do trabalho. Então vamos relacionar todos os tribunais que estão obrigados a observar o quinto constitucional. Os tribunais regionais federais. Todos os tribunais regionais federais precisam observar o quinto constitucional. Os tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal precisam observar o quinto constitucional. Também os tribunais regionais do trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho, TST, TRT, TRF e os TJs estaduais e do Distrito Federal. A Constituição determina que 1/5 dos lugares, dos lugares desses diversos tribunais que acabamos de citar, seja preenchido por membros do Ministério Público e por advogados. Agora, cuidado, nós falamos em tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal, mas também aí neste momento compreenda que se nos estados e no Distrito Federal existe o Tribunal de Justiça Militar, se existir o Tribunal de Justiça Militar, também deve observar a questão do quinto constitucional. A Constituição é clara ao afirmar, ao dizer, ao determinar que estados da federação que possuam um efetivo militar superior a 20 mil integrantes, efetivo militar estadual, contando polícia militar e corpo de bombeiro, efetivo militar superior a 20 mil integrantes, pode criar seu Tribunal de Justiça Militar. E nós temos no Brasil, na atualidade, somente 3 estados com esses tribunais: São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Então esses tribunais militares desses 3 estados também precisam observar o quinto constitucional no preenchimento de suas vagas, dos seus lugares, dos seus membros. Muito bem, esta foi a segunda nota para o seu portfólio. Em quais tribunais se exige o quinto constitucional, e vamos para a terceira nota. Quais são as condições para que membros do Ministério Público e advogados concorram às vagas do quinto constitucional nos tribunais? Certo que o quinto dos lugares dos tribunais está reservado para o Ministério Público e para advogados. Mas esses membros do Ministério Público, esses procuradores, esses promotores e esses advogados precisam preencher algumas condições para poder estarem habilitados, a integrar os tribunais através das vagas reservadas pelo quinto constitucional. E as condições são as seguintes: para membros do Ministério Público, precisam ter no mínimo 10 anos na carreira, promotores e procuradores precisam ter no mínimo 10 anos na carreira para poder ser indicados para compor os tribunais através do quinto constitucional. E os advogados? Os advogados precisam também ter
10 anos, no mínimo, na carreira, notório saber jurídico e reputação ilibada. Advogados precisam, além dos 10 anos no mínimo na carreira, na atividade de advogado, precisam também ter notório saber jurídico e reputação ilibada. Aí você diz, e por que não se exige dos membros do Ministério Público a comprovação de notório saber jurídico e de reputação ilibada? Porque isso já foi por eles provado quando foram aprovados em seus concursos, lá no passado. Por isso que não se exige mais no texto constitucional, porque isso aí já foi demonstrado para os advogados, sim. Além dos 10 anos de efetivo serviço, também precisam demonstrar este notório saber jurídico e esta reputação ilibada. E esta foi a terceira nota para o seu portfólio, a terceira informação aqui que nós estamos organizando para passar o quinto constitucional. E já vamos para a quarta. A quarta é quanto à exigência da elaboração de listas, uma lista sextupla e uma lista tríplice. Veja só, 1/5 das vagas não é para ser preenchido pelo Ministério Público e pelos advogados? Sim. Então, quando surge a vaga, aí o Ministério Público, digamos que seja o estadual, que seja o federal, organiza uma lista com 6 nomes. O Ministério Público, ou então a Ordem dos Advogados do Brasil, elabora uma lista com 6 nomes dos seus integrantes, todos com mais de 10 anos de atividade profissional, todos, no caso dos advogados, comprovando uma reputação ilibada e um notório saber jurídico, e enviam esta lista com 6 nomes de promotores ou procuradores, 6 nomes de advogados, enviam essa lista para o respectivo tribunal. E aí o tribunal recebe a lista sextupla e o que é que ele faz? Divide no meio. Forma uma lista tríplice, descarta 3, forma uma lista tríplice e envia esta lista tríplice para o chefe do Poder Executivo. Se for Tribunal de Justiça dos Estados ou do Distrito Federal, envia a lista tríplice para o governador. Se for os tribunais regionais federais, o Tribunal Regional do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, o que é que se faz? Recebeu a lista sextupla dos órgãos do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil, dividiu, dispensou 3 e formou uma lista tríplice e enviou para quem? Para o Presidente da República, porque aí nós estamos na Justiça Federal e o chefe do Poder Executivo é o Presidente da República. O chefe do Poder Executivo, seja o Presidente da República, seja o governador, recebeu a lista tríplice, ele tem 20 dias para nomear um integrante para ocupar aquela vaga lá destinada ao quinto constitucional. E esta, se surgiram 2 vagas, será uma vaga do Ministério Público e uma vaga dos advogados. Se surgir só uma vaga, aí se observa, vai se alternando uma vez Ministério Público, uma vez oriundo aí da Ordem dos Advogados do Brasil. Sempre haverá essa alternância de forma que o 5º das vagas dos tribunais sejam preenchidos por essas 2 instituições, certo? Esta foi a quarta nota para o seu portfólio e nós já vamos para a quinta e última, Na verdade, nós já comentamos por alto, que quem nomeia são os chefes do Poder Executivo, mas eu vou fazer uma observação aqui que não está relacionada nessas nossas 5 notas reservadas para você, mas que é muito importante para a sua prova de concurso. O que é que acontece com a composição dos integrantes do Superior Tribunal de Justiça quanto a essa problemática de quinto constitucional? O que é que acontece com os integrantes dos tribunais regionais eleitorais e dos tribunais superior e do Tribunal Superior Eleitoral? Esses tribunais não observam a questão do quinto constitucional? Não.
No STJ, no Superior Tribunal de Justiça, nós temos a seguinte situação. Lá, 1/3 das vagas do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, está reservada para membros do Ministério Público e para advogados, nos mesmos moldes do artigo 94. Nos mesmos moldes, só que 1/3 para o STJ. Para o Superior Tribunal de Justiça, nós estamos tratando de terço constitucional e não de quinto constitucional. Portanto, não caia em uma armadilha na sua prova de concurso. STJ, se verifica esta mesma disciplina do artigo 94, mas para preenchimento de 1/3 dos membros do Superior Tribunal de Justiça. Já os tribunais regionais eleitorais e o Tribunal Superior Eleitoral, existe também ali um percentual de vaga para ser preenchido somente por advogados e não por membros do Ministério Público. Por isso que também não se pode falar em quinto constitucional para Tribunal Regional Eleitoral, nem para Tribunal Superior Eleitoral, porque as vagas destinadas ali, reservadas, é para advogados. Uma boa parte, a grande maioria, para os magistrados de carreira, e uma vaga que, de certa forma, se arredonda, né? Estaremos trabalhando também com o quinto, mas somente destinadas para advogados. Por isso que não se pode falar em quinto constitucional, porque o quinto constitucional, anunciado no artigo 94, são as vagas a serem reservadas para membros do Ministério Público e para advogados. TRE, os diversos tribunais regionais eleitorais, e o Tribunal Superior Eleitoral apenas reservam vagas, um percentual de vagas para advogados. Bom, gente, é isso que nós temos por agora sobre quinto constitucional. Esperamos que tenha sido útil aos seus estudos e aguardamos você no nosso próximo encontro daqui a pouquinho para continuarmos a estudar o Poder Judiciário. Até daqui a pouco.